E hoje, mais uma vez, temos a nossa presença ilustre aqui ao nosso lado, de Kennedy Alencar, comentarista de política. Kennedy, análise com informação, né? Você conversou com membros do Palácio do Planalto que já fizeram uma avaliação dessa pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Qual foi? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, o Palácio entende que a pesquisa traz um alerta, sim. É uma pesquisa que mostra uma aprovação melhor para o Lula quando você compara com a avaliação do governo, mas tem uma queda na aprovação do governo e, de fato, houve um aumento num segmento importante, que é o segmento dos evangélicos. Subiu, né, a desaprovação nesse segmento. No entanto, subiu também entre os católicos. Eu conversando com integrantes do governo, do Palácio do Planalto, eles dizem o seguinte: Kennedy, a gente continua apostando na economia. A gente entende que tem um fator conjuntural agora, teve um aumento de preço, isso se reflete. O governo, ao longo de um tempo, é natural, depois que passa a lua de mel do primeiro ano do presidente eleito, ele assume o primeiro ano, depois a vida real se impõe, né? Não dá mais para ficar culpando o Bolsonaro, e a questão econômica é a grande aposta. O governo acha que tem 2 anos e meio ainda de mandato para o Lula. Se conduzir a economia com crescimento e se ela voltar a melhorar, isso vai deixar o Lula, ou o candidato que ele escolher em 2026 para disputar a reeleição, numa posição boa. Portanto, o governo ele tira um pouco o pé em relação à questão dos evangélicos. Ele lembra também que a data da pesquisa coincidiu com a manifestação do Bolsonaro e com o desgaste do Lula sobre a declaração da guerra de Gaza. Foi na semana, inclusive, que ele deu a entrevista para a gente na Rede TV e o Lula reiterou a posição dele. E também disseram que o Lula não vai mudar de posição por causa de um desgaste com o setor da população. Ele entende que a posição dele em relação a Gaza é a correta. É tipo uma pesquisa no olho do furacão, né? No calor dos acontecimentos, talvez fosse feita a nova pesquisa, né, já fosse outra, a aprovação já fosse outra, né? E a desaprovação. Podia dar uma variação. Pesquisa, né, Amanda? É importante você olhar o filme, né? A pesquisa ela é uma fotografia de um momento ali. Você tem que olhar a pesquisa na sequência, comparar essa com a que veio antes, a anterior, as que virão depois. É sempre olhar o filme. Agora, Kennedy, essa corrida para a Casa Branca, hein? Essa disputa Biden-Trump, o que é que deve definir essa disputa? Quais são os principais assuntos que vão estar envolvidos? Augusto, a legislação americana é muito diferente da brasileira. Lá eles têm o chamado colégio eleitoral, que são os delegados dos 50 estados. O colégio eleitoral americano tem 538 delegados. E aí só tem 2 estados que distribuem os delegados de acordo com a votação na urna, uma votação proporcional. Outros 48 dizem o seguinte: se na Califórnia, como é a tendência, o Biden ganhar do Trump de 51 a 49, ele leva todos os delegados. O mesmo acontece no Texas, que é um estado tipicamente republicano. Se o Trump ganhar só por 1 ponto, geralmente ele ganha por mais, os republicanos ganham por mais, levam todos os delegados. A gente tem que estar de olho, é diferente do Brasil. Lá não é o voto popular que define, o voto popular define os delegados que vão para o colégio eleitoral. E aí tem uma pegadinha. A gente viu na eleição de 2016, o Trump teve menos votos que a Hillary Clinton, mas ele conseguiu mais votos no colégio eleitoral. Então é possível que um candidato, mesmo com menos votos populares, ele consiga vencer. E aí as eleições nos estados são importantes, o Augusto. E há 6 estados que podem ser decisivos nessa disputa de 2024. Aí tem uma boa notícia para o Trump, mas também tem uma boa notícia para o Biden. Nesses 6 estados, a maioria das pesquisas mostra que hoje o Trump lidera em 3, e em outros 3 eles estão mais ou menos empatados. Essa é a boa notícia para o Trump, a pesquisa de hoje, o retrato de hoje. A boa notícia para o Biden: ele ganhou nesses 6 estados em 2020. Ele já teve o voto majoritário nesses estados. Então, o que a gente tem que observar agora? A dinâmica da campanha. E aí nós vamos para os temas, né? O Biden vai ter muito mais dinheiro que o Donald Trump para poder fazer campanha. E lá eles compram tempo na televisão. Então, ter recursos próprios, mais recursos de campanha, é uma coisa fundamental na guerra. O Biden também vai tentar... o voto lá é facultativo, você tem que mobilizar o eleitor a votar. Ele está sofrendo um desgaste agora por causa da questão palestina, né? Jovens e negros deram votos contrários, esses votos aí de insatisfação com a política que ele está adotando lá. Então, o Biden tem um caminho pela frente, que é gastar dinheiro para desgastar o Trump e tentar reconquistar esse eleitor. Já o Trump insiste que o Biden está velho, apesar do Trump também ser
um político velho também, insiste no estado de saúde do Biden. A gente vai ter que acompanhar para ver como que essa dinâmica da campanha vai influenciar. O Trump, ele disse que no primeiro dia ele gostaria de ser um ditador. O Trump é um risco para a democracia americana. Lá haverá aquela típica eleição em que a rejeição é importante. O Biden vai tentar aumentar a rejeição do Trump e o Trump vai tentar aumentar a rejeição do Biden. Eu só vou dar agora, Amanda, rapidamente, o nome dos estados que podem definir a eleição. Boa. A Geórgia, 16 delegados no colégio eleitoral. Michigan, 15 delegados. Nevada, 6. Nesses, o Biden ganhou e agora eles estão pró-Trump. Arizona, 11 delegados. Pensilvânia, 19. Wisconsin, 10 delegados. Tem que ter 270 dos 538. Nesses, o Biden também ganhou e agora está empatado. Eu acho que a disputa vai ser nesses 6 estados decisivos aí. Inclusive, é onde os candidatos se concentram, né? A maioria das visitas é nesses estados. Vai ser interessante observar. Obrigado, Kennedy. Boa noite para vocês. Boa noite para você também. Valeu.